E aí galera, tudo bom? No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Então, através dessa oportunidade, eu queria compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você. Espero que Deus fale ao seu coração. No livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 5, está escrito assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É interessante que Josué estava aqui diante do povo, mais de 3.000 homens, sem contar com mulheres e crianças, e eles estavam para entrar na terra da promessa. E aqui Josué se refere a Deus como sendo o Senhor. E no Velho Testamento a gente costumava ouvir e ler bastante os profetas se referindo a Deus como sendo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas aqui Josué está se referindo a Deus como sendo o Senhor. É um Deus pessoal, é um Deus particular. Por incrível que pareça, existem pessoas que servem a Deus hoje em dia baseada na fé dos outros. Existem pessoas que servem ao Deus do avô, da avó, do tio, da tia, e esquecem que antes de ser o Deus de outras pessoas, é o Deus delas também. É interessante que tem pessoas também que sabem tudo sobre Deus, mas nunca tiveram experiências com Deus. Quando Deus ele diz aqui: santifiquem-se, pois o Senhor fará maravilhas no meio de vós, Josué é usado por Deus para falar isso. Ele quer dizer o seguinte: Deus já se manifestou entre vocês. Então, esse Deus vai continuar fazendo maravilha no meio de vós. É um povo que já teve experiência com Deus. E hoje em dia, tem pessoas que sabem muito sobre Deus, mas nunca tiveram experiência com Ele. E tratam a Bíblia como se fosse um livro de Machado de Assis, como se fosse um conto de fadas. Tem uma história que me chama muita atenção, de um pastor que ele foi para a China, e esse pastor da China sabia tudo sobre o Brasil, sabia sobre o Plano Real de 94, de Fernando Henrique Cardoso, sabia sobre as estruturas de Oscar Niemeyer. E o pastor brasileiro, quando conversou com esse pastor chinês, ficou encantado e disse assim: quando você voltar no Brasil, vá na minha casa. E o pastor da China disse assim: eu nunca fui no Brasil. Então é possível uma pessoa saber tudo sobre algo e não conhecer. Lá no livro de Jeremias diz: os sacerdotes não conheceram a Deus. Que ironia, porque eram pessoas que sabiam tudo sobre a lei de Deus, mas não conheceram a Deus. E o Deus que Josué está falando aqui é o Deus que se manifestou ao povo de Israel. É o Deus que teve experiência com o povo de Israel. Não é um Deus que agiu no passado, que fez o povo do passado experimentar milagres, mas é um Deus que continua agindo no presente, é um Deus que continua operando milagres, é um Deus que guarda, prepara o nosso caminho, que escreve nossa história, que guia nossos passos. Não é simplesmente o Deus do outro, mas é o meu Deus, é o seu Deus e é o nosso Deus. É o Deus do povo de Israel, é o Deus presente na história de Israel e que caminha lado a lado com Israel, que se manifestou ao povo de Israel quando fez o Mar Vermelho se abrir, quando pelo dia guiava o povo através de uma coluna de nuvem, quando pela noite guiava o povo através de uma coluna de fogo. É um Deus que se manifestava e que fazia cair pão do céu, fazia cair codornizes do céu. Um Deus que, quando Moisés estava no Monte Sinai, o monte trepidava e todos podiam contemplar a glória de Deus. Então, Josué está sendo usado por Deus para falar ao povo: santifiquem-se, pois o Senhor não é apenas o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, não é apenas o Deus do avô, da avó, do tio, da tia, mas é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus que se manifesta em nossas vidas. E Deus ele se revelou ao povo de Israel como sendo um Deus capaz de suprir todas as necessidades do povo, o grande eu sou. Quando Deus ele aparece para Moisés na sarça ardente, ele diz: Moisés, eu sou o que sou, que significa eu serei tudo aquilo que você precisar que eu seja, que é a tradução do nome Jeová no hebraico. Eu sou o Jeová Shammah, o Deus presente na sua vida. Eu sou o Jeová Sabaoth, o Deus, o Senhor dos exércitos, que peleja por nós. Eu sou o Jeová Shalom, eu sou a sua paz. E Jesus, como sendo o próprio Deus, ele também revela esse poder de Deus. Tomé chega para Jesus e pergunta: Mestre, para onde nós iremos quando o Senhor subir aos céus? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe chega para Jesus e diz: Jesus, e os pães? Como é que vai ser a distribuição dos pães? Jesus diz: eu sou o pão dos céus. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o bom pastor. E uma das passagens mais lindas da Bíblia, quando Lázaro havia morrido e Jesus chega na cidade lá de Jerusalém,
sabendo que estavam querendo matá-lo. Marta chega para Jesus e diz: certamente se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz: eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que a gente possa realmente ter mais experiências com o Senhor. Que a gente, como diz em Mateus 6, quando a gente fechar a porta do nosso quarto e orar ao nosso Pai que está em secreto, Ele vai responder. Você possa priorizar mais os seus momentos com Deus. Não apenas um Deus sobre quem você ouviu falar, um conceito, uma ideia da teologia, ou apenas um Deus distante, mas é o meu Deus, o seu Deus, que age em nossas vidas e que opera milagres nos dias de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus.